Seja bem-vindo, meu nome é Gabriel Rodrigues e você está no canal Pregando o Evangelho. Meus irmãos, esse vídeo ele faz parte da playlist Bereanos Análise, onde eu tenho o propósito de analisar pregações, assuntos que sejam oportunos, que estão sendo comentados no momento. E eu creio que devido à repercussão negativa do comercial que a empresa Burger King ela acabou realizando recentemente sobre a pauta LGBT envolvendo crianças, causou revolta em muitas pessoas. E eu não estarei colocando um trecho desse vídeo devido a questões de direitos autorais, mas caso você não tenha assistido a essa propaganda, vou deixar o link na descrição do vídeo. As crianças que fizeram parte do comercial do Burger King foram autorizadas pelos seus próprios pais a participarem. E analisando o vídeo, fica nítido observando o comercial do Burger King que os textos eles foram roteirizados e as crianças mal sabem explicar o que é homossexualismo, lesbianismo, mas por que utilizar crianças para disseminar a causa LGBT? E eles dizem no comercial que se as crianças conseguem compreender e respeitar, vocês adultos também conseguem, mas considerar a pauta LGBT na posição de crianças tolas, sem discernimento, sem raciocínio estabelecido sobre questões sexuais é ser desonesto, ou mais canalha possível utilizar de seres ignorantes com frases decoradas para defender uma causa ou pautas homossexuais é ser mais tolo que as crianças ou não conhecer a natureza delas. Observe o que as escrituras dizem acerca do coração das crianças. A insensatez está ligada ao coração da criança. Provérbios capítulo 22, versículo 15. E por isso nós encontramos inúmeras advertências bíblicas para instruir o coração da criança. Veja esse texto, por exemplo, das Escrituras. Que todas essas palavras que hoje lhe ordenam estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Deuteronômio capítulo 6, do versículo 6 ao 7. Temos que disciplinar as crianças nos caminhos de Deus, porque elas são seres mais fáceis de serem influenciados. Ou você se recorda do apóstolo Paulo dizendo: não sejamos mais como crianças, levados de um lado para outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Efésios capítulo 4, do versículo 14. O contexto dessa passagem se refere a crentes imaturos, porém, qual é a comparação do apóstolo Paulo com crianças? A criança, se você disser que algo é errado e outra pessoa chegar e dizer algo totalmente contrário, a criança ela se sente confusa porque ela não tem estrutura ou base racional para estabelecer conceitos morais e objetivos. E a Bíblia diz que a companhia dos tolos é algo que devemos evitar e até mesmo seus conselhos. Por acaso não é insensatez pais pedirem para seus filhos conselhos sobre finanças, sobre dores profundas e emocionais? Será que esses pais desse comercial compartilham com seus filhos tais coisas semelhantes a essa? Claro que não. Crianças não têm discernimento para opinar em um desenho do Pocoyo, quanto mais em questões de sexualidade. E as crianças estão na fase cognitiva delas, de aprendizado, conhecimento, e elas absorvem tudo que elas escutam. Por isso a estratégia é desonesta, egoísta, canalha em se utilizar de crianças para promover uma pauta ideológica. Essa técnica de utilizar crianças para provar seus ideais não é uma ideia nova, mas sim muito antiga, e já foi utilizada por um dos maiores genocidas da história da humanidade. Isso mesmo, foi utilizado por Hitler. Veja uma citação que eu extraí de um livro dele. Muitos desses meninos e meninas que se juntam às nossas organizações aos 10 anos de idade, pela primeira vez na vida, recebem um pouco de ar puro. Depois de 4 anos inseridas na organização O Povo Jovem, eles se unem à juventude hitlerista, onde permanece por mais 4. Se ainda assim eles não tenham se tornado nacional-socialistas por completo, eles entram para o serviço de mão de obra e ali são lapidados por 6 ou 7 meses, e ainda se sobrar dentro deles alguma consciência de classe ou status social, as forças armadas alemãs
cuidarão disso. Adolf Hitler, 1938. E a partir da década de 1920, o Partido Nazista concentrou suas atividades junto aos jovens alemães, por exemplo, como público-alvo de sua propaganda nazista. As mensagens enfatizam que o partido era um movimento jovem, dinâmico, resistente, olhando para o futuro e cheio de esperanças. No Terceiro Reich, a educação serviu para doutrinar os alunos com a visão de um mundo nacional socialistas, e os acadêmicos e educadores nazistas glorificavam os povos nórdicos e outras raças, por eles designados como arianas, denegrindo judeus e outros povos chamados de inferiores, ou como raças bastardas, parasitas, incapazes de criar uma cultura ou civilização. E a estratégia nazista era investir na doutrinação das crianças e jovens, pois convencer homens com cosmovisões já formadas e moralidades já estabelecidas é muito difícil ou quase impossível. Semelhantemente, os muçulmanos são grandes praticantes do Alcorão e ensinam seus filhos a respeito da sua religião. E também nós observamos como vertentes do islamismo radical, praticantes do jihad, incentivam crianças a serem homens-bombas e morrer em nome de Alá. As crianças influenciadas por essa religião maligna incentivam a matar pessoas em nome de um Deus falso, e elas creem nessa ideia, mas porque elas foram enganadas, doutrinadas desde crianças. E fica nitidamente claro que esse comercial se trata de um projeto para promover uma reeducação sexual para as crianças. Renan Xavier, por exemplo, comentou em sua página no Instagram que a mente da criança e o seu desenvolvimento das sinapses não estão em uma fase adequada para aderir tais ensinamentos, e a mentalidade da criança assim se torna um terreno fértil e apropriado para essas pessoas disseminar esses ensinos para as crianças. Mas muitos estão alegando que isso não é para doutrinar as crianças, mas o vídeo está ensinando a respeito do amor ao próximo. Mas vamos ser sinceros, por que eles não falam em amor em geral, independente da posição sexual, religiosa, da cor da pessoa? E os cristãos, desde que Jesus morreu e ressuscitou, foram comissionados a pregar o evangelho em todo o mundo, são as pessoas que mais sofreram perseguição em toda a história, porque eles não colocam, por exemplo, crianças ensinando elas a respeitar os cristãos. Ao longo da história do cristianismo, inúmeros cristãos sofreram hostilização desde o início da igreja primitiva, e os maiores responsáveis pelas perseguições aos cristãos foram governadores homossexuais, como Nero, por exemplo. A sociedade romana foi uma sociedade pagã que promoveu perseguições ferrenhas aos cristãos. Inúmeros cristãos foram julgados ao Coliseu romano por apenas crer em Jesus Cristo, e eles foram plateias para governadores homossexuais rirem da carnificina humana apenas porque eles alegavam acreditar em Jesus. E há inúmeras fontes históricas, por exemplo, o livro dos Mártires, escrito por John Fox. E ainda hoje é muito difícil ser cristão. E muito tem se falado, por exemplo, das perseguições às pessoas da comunidade LGBT. E eu creio que existe muita hostilização. Não vou ser hipócrita e dizer que não existe. Mas os cristãos que são hostilizados e perseguidos até hoje na Coreia, na China, ou são mortos pelas mãos dos muçulmanos? Quanta disseminação de ódio foi efetuada aos cristãos aqui no Brasil? Pessoas colocando cruz no orifício, zombando de Cristo, pastores espancados nos Estados Unidos. Isso é respeito aos cristãos? Se vamos falar de respeito, vamos incluir os negros, os cristãos ou qualquer tipo de disseminação de ódio a qualquer pessoa. Se trata de amor, respeito e a humanidade, não vamos ser seletivos e defender uma pauta ideológica. E também muitos homossexuais, gays e lésbicas alegam que não sentimos as dores deles, e eu posso afirmar que vocês nunca sofreram pela causa cristã, e por quantas pessoas foram mortas por apenas dizer que acreditavam em Jesus. Os cristãos, sem dúvida, são os mais odiados da história. Jesus afirmou que seríamos mesmos odiados pelo mundo. Então eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte. E vocês serão odiados por todas as nações por minha causa.
Então, qual será que deve ser a posição dos cristãos diante disso? Boicotar a empresa do Burger King, dar somente dislike no vídeo? Ou não seria mais prudente exortar os cristãos da importância de ensinar as crianças nos caminhos de Deus? E creio que não é somente importante protestar contra o uso de crianças inocentes para defender essa pauta LGBT, mas sim creio que é mais oportuno trazer uma admoestação aos pais cristãos. A igreja, ela deve confrontar esse tipo de ideologia de gênero a partir das escrituras, que nos diz que Deus criou o homem à sua imagem e à sua semelhança. Homem e mulher, Deus o fez. A determinação biológica, sexual e genérica é feita no nascimento. Nós nascemos homem ou nós nascemos mulher. Se os pais homossexuais ensinam ao contrário, nós temos o dever de ensinar os nossos filhos no caminho do Senhor. A nossa regra de fé são as escrituras. E se não ensinarmos os nossos filhos, a próxima geração vai ver a decadência e a imoralidade e os pais serão responsáveis pela negligência espiritual de seus filhos. Um velho provérbio chinês, por exemplo, ele diz que uma geração planta as árvores e a outra desfruta a sombra. A nossa geração vive à sombra de muitas árvores que já foram plantadas pelos nossos ancestrais. Tudo que os cristãos do Ocidente plantaram e edificaram, a sociedade, nós colhemos os frutos hoje. Porém, muitas coisas estão mudando nos nossos tempos. A partir do momento que o fim se aproxima, cada vez mais os filhos vão colher os frutos amargos da sociedade que plantou árvores com frutas podres. Não basta ficarmos apenas indignados com a propaganda do Burger King incentivando crianças. Quantos pais irresponsáveis que se dizem cristãos permitem que os seus filhos sejam doutrinados por inúmeros youtubers no Brasil, não passam meia hora ensinando seus filhos na palavra de Deus e depois eles querem reclamar que os seus filhos se apostataram da fé. E muitos pais em nossa sociedade moderna, principalmente no contexto da igreja, meus irmãos, abandonaram ou abdicaram do papel de instruir, ensinar os seus filhos nos caminhos do Senhor. E eu mesmo fiz um vídeo quando um youtuber chamado Henry fez um vídeo de uma Elsa satânica que repercutiu na internet fazendo essa dura crítica aos pais. Se você não assistiu esse vídeo, por exemplo, dá uma conferida no card que vai aparecer aqui em cima, que esse vídeo vai ser muito bom para você assistir. E os pais cristãos de hoje precisam desesperadamente reconhecer esse princípio simples e básico da criação de filhos. Vejo que inúmeros pais estão indignados e protestando contra esse comercial, mas por que vocês não ficam indignados com a criação péssima que muitos de vocês estão dando a seus filhos? É pecado! Seus filhos são mais influenciados pelo mundo do que pela palavra de Deus. Diante do trono de Deus, os pais vão ser considerados responsáveis por ter entregue seus filhos a outras influências que moldaram o seu caráter de maneira ímpia. Deus colocou nas mãos dos pais a responsabilidade de criarmos os nossos filhos na instrução e no conselho do Senhor e prestaremos contas a Deus por cada negligência desse grande dom. Se os outros exercem maior influência sobre os nossos filhos do que nós mesmos, somos culpados e indesculpáveis. Simples assim, meus irmãos. E essa foi mais uma análise bíblica aqui no canal, meus irmãos. Se você gostou, deixe o seu like. Se discorda também, responda com respeito e mostre a sua visão, porque o canal aqui está aberto para todos, não somente para elogios, mas também a críticas. E se você ainda não é inscrito, se inscreva para sempre estar acompanhando os novos conteúdos aqui no canal. Que Deus abençoe todos vocês em nome de Jesus.